Vocês aí que costumam ficar com frio na barriga, meio tensos, eu confesso que essa live de hoje me deixou um pouco assim. Tô até um pouco tensa, com a mão meio trêmula, mas hoje eu tenho um convidado hiper, super, ultra especial, uma pessoa do meu coração, que eu amo muito e que se eu existo, 50% pelo menos da responsabilidade é dele, meu pai, o Paulo Ribeiro. Alguém que é apaixonado pelo meio ambiente e que um pouco de hoje eu poder te ajudar com esse meu talento da comunicação, ajudar as pessoas a destravarem, eu tinha ele como referência. E aí ele vai me ajudar a contar um pouco essa história e dividir comigo também. Vai dividir com vocês aqui o porquê, de onde que vem essa paixão dele pelo meio ambiente. Por que que ele fica tão assim, com brilho no olho toda vez que ele fala sobre esse assunto. Porque realmente ele é alguém apaixonado. Ele hoje está secretário de Meio Ambiente aqui em Montes Claros e já provocou uma revolução nessa cidade. Para quem não sabe, Montes Claros é uma cidade, né, no norte de Minas, a minha cidade, onde eu nasci, onde eu me criei, onde eu trabalhei por vários anos na televisão como comunicadora. E o meu pai, entre as várias coisas que ele fez, ele criou novos hábitos na comunidade de Montes Claros com a criação de parques. Parques incríveis, que hoje são ambientes onde famílias se encontram, onde acontecem práticas de meditação, onde professoras vão de forma muito solidária dar aulas de yoga, onde tem gente que vai andar de bicicleta, tem gente que vai caminhar, tem gente que vai fazer exercício físico. É assim, algo que mudou muito a realidade da cidade. Oi, tia Márcia, que bom ter você por aqui. Mameluque, quanto tempo! Kênia, Tiuxo, beijo. Jomara, doutora Mônica, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver aqui que parece que meu pai ainda não entrou. Tô esperando ele chegar pra gente conseguir convidá-lo tela aqui comigo e a gente falar desse papo incrível e dividir um pouco essa história. A história da comunicação é mais ou menos assim, gente. Meu pai trabalhou por muitos anos e tinha uma televisão. Ele tem esse lado comunicador e se comunica muito bem com o mundo e permitiu que Montes Claros tivesse não apenas uma rede de televisão, que no caso era a Rede Globo, mas também uma rede TV Cultura. Ele sempre teve esse olhar assim direcionado para a educação durante muitos anos. Trabalhou junto com meu tio Darcy Ribeiro. Ô Nando, eu tô vendo que você tá aqui, manda um WhatsApp para papai, eu ligo para ele aí, porque ele não entrou ainda não. Eu até falei com ele quase agora. Enquanto meu pai vai chegando por aqui, a gente vai se falando. E aí, se vocês tiverem dúvida, podem fazer as perguntas. Pega esse aviãozinho aí e manda pra todo mundo e convida pra essa live, que vai ser assim, uma live pai e filha, dividindo essa tela aqui, pra falar um pouco de suas paixões e contar um pouco de história. E meu pai dividir esse coração verde incrível que ele tem, esse olhar minucioso por tornar o meio ambiente um lugar mais agradável. Vi que a Eliana chegou por aqui. Ela é alguém que usufrui desse parque. Não é isso, Lica? E dá aulas de meditação e faz gravações pro seu canal no YouTube. Um trabalho incrível. Quem não conhece, vale a pena seguir. E aí, ele desenvolveu isso. Além do parque municipal que sofreu, né, grandes reformas, ganhou uma pista de Cooper. Tudo isso com um jeito diferente de fazer política. E muito admirável, por sinal, com um olhar de preocupação, de atenção e de muito altruísmo. Eu olho para o meu pai e eu enxergo isso nele, essa energia. Alguém que tem muita energia para fazer e que pega e faz. É alguém que é muito executor. Nesse período que a gente vê de tantas pessoas, às vezes, ficam acomodadas, reclamando, ele é alguém que não mede esforços para tornar esse mundo um lugar melhor para viver. Tanto é, chegou aqui, coisa linda do meu coração. Vamos lá. Vamos esperar meu pai chegar aqui agora. E eu tava aqui, né, rasgando seda, mas eu acho que é justo. Oi, pai. Senão você vai ficar de cabeça para baixo. Põe o telefone em pé. Aí, boa noite.
Boa noite, Maria. Tudo bem? Tudo bem? Eu tô tão feliz da gente estar falando assim e poder contar um pouco dessas histórias. Eu estava falando que você é alguém que me mostra o exemplo de altruísmo, sempre procura fazer muito pelo outro, pelo coletivo e dessa sua trajetória. Quantos parques, papai, em Montes Claros? Ixi, nós estamos criando o mais importante, foi o Parque Estadual da Lapa Grande, são 15 mil hectares. Para você ter ideia da importância disso, o maior parque urbano do mundo é o Parque da Tijuca, que tem 3.400 hectares. Lá não pode ser considerado um parque urbano, porque só a metade do parque tá, a cidade já chegou em um lado dele. Falta o fundo, que ainda não foi urbanizado. Mas tem a mesma área que Montes Claros tem, de área urbanizada. A cidade tem 14 mil hectares, o parque são 15 mil. Agora, teve o parque de Gromogol agora, que são 36 mil hectares, um trabalho de 20 anos, uma paixão de Eduardo Gomes, que veio brigando por esse parque. Nós ajudamos muito na negociação com o governo do estado para reconhecer o parque. Tem o Sagarana, que na verdade foi um parque criado por meu pai quando foi prefeito, são 42 hectares, e que depois foi seccionado erroneamente, que parque não pode ser seccionado por via, atravessando ele e seccionando em duas ou mais partes, mas ficou abandonado desde 89. E a partir de 2 anos atrás, em 2018, nós conseguimos criar um parque de 4 hectares, numa área linda de Montes Claros e que virou uma referência. Tem o Parque dos Canelas também, que é no fundo da rodoviária. O Parque dos Mangues, que ainda está faltando, teve uma série de problemas lá na implantação, mas vai ser inaugurado ainda esse ano. Dia 1º de maio nós vamos inaugurar o Parque do Belvedere. Dia 1º de maio também nós vamos inaugurar o outro lá no bairro de Santo Antônio também, são quase 10 hectares e que não tem área verde nenhuma. O grande problema em Montes Claros aconteceu 2 fenômenos que devia a pesquisa das universidades públicas, Montes Claros tem 3 universidades públicas que deveria fazer, que como a corrupção dentro do seio do município e com a complacência da classe política toda, deixaram pessoas dentro da administração e vereadores, etc., venderem as praças do município. Então, tem bairro em Montes Claros com regiões 60, 80 mil habitantes, como do Grande Maracanã, que só tem a praça do Grande Maracanã. Pegaram as praças e venderam as praças, lotearam e venderam. Outro fenômeno incrível são as igrejas. As igrejas ocuparam grande parte das praças de Montes Claros. A ocupação, eu não tenho nem posso precisar, mas de praça, eu acho que mais de 20%, talvez até 30% de todas as áreas verdes de Montes Claros foram ocupadas pela igreja. E ninguém falou nada. Então, essa cidade viveu numa situação absurda nos últimos 40 anos, que não se planejou, as áreas verdes foram invadidas, certo? Através da politicagem, e nós estamos tentando tirar atraso. Mas, na verdade, por exemplo, além desses parques que eu estou te falando que é para inaugurar ainda esse ano, tem mais 12 outros praticamente garantidos, encaminhados. Parques grandes, inclusive de 100 hectares, dentro da área, todos dentro da área urbana da cidade. A conclusão que nós chegamos é que não adianta mais você fazer pracinha de 200 metros, 400 metros, 500 metros dentro de um loteamento, geralmente loteamento popular. Por quê? Porque a mãe não deixa mais a criança ir correr, porque ela vai atravessar da casa para a praça e pode ser atropelada. A questão da violência. Quem ocupa são os marginais, os consumidores de droga, na grande maioria. Então, fica com medo de ceder nessas pequenas praças. Poucas pessoas tomam conta. E a única solução que tem para melhorar a qualidade de vida são grandes áreas verdes dentro da cidade. São hectares grandes. Principalmente porque pode ser de uso múltiplo. Você pode correr, você pode fazer caminhada, você pode pôr instalações para malhação para o pessoal, você pode fazer piquenique, você pode fazer várias coisas. E o custo de manutenção, proporcional a você fazer centenas de praças, é muito menor e o ganho para a população maior. É isso que nós estamos tentando fazer em Montes Claros, e com isso melhorar a qualidade de vida
da população. E é um ambiente extremamente democrático, né? Você colocou, tem gente que vai para praticar yoga, tem gente que vai para gravar programa para ensinar meditação. A Eliana estava por aqui falando que é uma apaixonada. E eu acho que implantou um novo hábito nos Montes Clarenses, porque eu não sei, pelo menos até onde eu lembro, estou aí com meus 41, eu não lembro disso ser um hábito. Até que aqui na nossa casa a gente tinha uma vizinha que gostava muito de natureza, que nos levava no Parque Sapucaia, reunia a turma, tudo e ia. Mas hoje você tem um parque tão próximo como é esse Sagarana que você deu de exemplo, que as pessoas chamam por aqui de Mini Central Park, e as pessoas mudaram mesmo a mentalidade em função de uma possibilidade. E tem engraçado que além de piquenique, que é a coisa mais barata, porque o que você vai comer em casa, você pode levar para um parque e juntar seus filhos, seus amigos, celebrar que sair dentro de casa, uma coisa fantástica. Tem muita gente fazendo book de casamento. As meninas estão indo para os parques, porque os parques estão bem cuidados, a grande maioria agora, e estão indo lá tirar fotos, fazer seus book de casamento, que era uma coisa que não tinha antes. E é bom lembrar também, que pouca gente sabe, que há 10 anos atrás nós criamos também, no governo do Atos Avelino, o Vale Verde. A população de Montes Claros tem 10 ônibus saindo da periferia, e aí a prefeitura vai normalmente levar para o parque municipal, ônibus de graça, de ida e volta. Porque o caro do lazer é o transporte, que sábado e domingo o Estado não paga através do Vale. Né? Mas a pessoa pode ir de graça. Então, o que ele pode comer em casa, ele pode comer num lugar desse e celebrar a vida. Né? Então, é isso. Outra coisa que eu queria chamar a atenção e que nós vamos ter que debater urgentemente é obedecer à legislação atual de criação de novos loteamentos. Se nós obedecermos, nós vamos estar desertificando Montes Claros. A Organização Mundial de Saúde prevê que o mínimo de 12 metros por habitante, de área verde por habitante, é o mínimo que saudável. Você aprovando loteamentos populares, igual o Montes Claros está aprovando lote de 160 metros, você pode partir ele no meio e fazer 2 casas conjugadas. Certo? Se obedecer nessa legislação, nós não estamos atingindo nem 5 metros por habitante. Porque se dividindo 2 casas populares, é no mínimo 8 pessoas num lote de 160, que é todo impermeabilizado. E o que exige hoje, que é 7% de área verde, não dá, no final, não fica à disposição da população sequer 5% de área. É criminoso o que está acontecendo. Numa região de semiárido, quente, sem espaços adequados para a população, principalmente para a população mais humilde, que não tem outra possibilidade, outra forma de lazer, nós temos que mudar essa legislação, urgentemente. E hoje, para felicidade, eu estou extremamente feliz hoje, porque eu recebi da equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente de Montes Claros, através do Vinícius Queiroga, um grande servidor público, uma proposta de alterar essa legislação, copiando o que tem nas outras cidades. Não estou reinventando a roda, não. Por exemplo, Montes Claros é das cidades hoje que menos exige área verde para a população. Isso é criminoso, certo? E nós vamos agora abrir a discussão para o CODEMA e para as universidades para ver essa proposta nossa, para que nós possamos encaminhar o prefeito e ampliar essa discussão com a Câmara Municipal e sensibilizar para a mudança. Ou vai ser cada vez mais terrível viver numa área de semiárido sem área verde. Nós lançamos também esse ano, a coisa importante, está no site da Prefeitura e da SEMA, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pela primeira vez o Atlas Ambiental de Montes Claros, uma parceria com o Unimontes. Tem fotografias interessantíssimas, que é onde que a temperatura é agradável, o mapa de calor, onde que tem vegetação, muda até 3 graus de diferença de onde não tem. Então, é incrível. Uma cidade dessa calorenta, nós não temos espaço verde nem para pôr a rede e dormir embaixo. Todo mundo quer sombra e água fresca, né? Mas poucos querem plantar. Isso é verdade. A maioria das pessoas só derrubam as árvores. E aí eu vou fazer uma pergunta de fora o íntimo. De onde que veio essa paixão pelo meio ambiente? Foi um exemplo de alguém de dentro de casa? Tem a ver com a história do Tidaci, que tem tombamento de praias lá no Rio de Janeiro? Vem antes disso, desde menino, sempre gostou, valorizou? Me conta aí, onde é que esse cérebro ficou verde? Eu acho que desde que eu nasci, principalmente mamãe.
Uma mãe apaixonada por meio ambiente, paisagista, todas as casas dela têm jardins que ela cuida tão bem quanto os filhos dela. Ela adora isso, sempre me levou, sempre viajando muito, e ela sempre destacando a questão estética, beleza, natural, né? A cultura popular também, mas muito do meio ambiente. Nós são 8 filhos. Ela chegava, por exemplo, foi fazer visita lá para Grande, eu devia ter 5 anos de idade, ela amarrou um cordão, fez uma fila e amarrou um cordão, um na costa do outro, e ela na frente andando. E os 8 filhos atrás de 10, 9, 8, 7, 6, 5 anos, em fila para visitar lá. A mesma coisa quando nós fomos ver a Gruta do Maquiné. Levava a gente para passar férias em Januária, nas praias de Januária, isso na década de 60. A gente ia lá nadar no rio e tal. E o pai dela, que também se sensibilizou, que sempre foi fazendeiro, que morou lá no sítio Tiratema, onde que eu resido hoje, também tinha esse cuidado e tinha plena noção do ecossistema. Era capaz de ver uma abelha passando e acompanhar a abelha, saber onde é que ela está indo, de que flor que ela está pegando, e ele mostrar para a gente todo o ecossistema, o que estava acontecendo, olhar para o chão, ver pegada, o que está andando aqui, como que a natureza estava interagindo. Uma pessoa que não fez curso superior, porque não quis, que era de família tradicional de Pedra Azul, mas que tinha essa noção inteira, né? E depois, com 20 anos de idade, fui trabalhar no Rio, e com o professor Darcy. Pouca gente sabe, mas o projeto de criação do Parque Indígena do Xingu foi Darcy que elaborou em 1953. O parque acabou sendo efetivado em 61. O primeiro decreto foi ele que levou para Getúlio Vargas, propondo a criação do Parque Indígena do Xingu. Depois os irmãos de Las Boas vieram, apoiaram, dedicaram a vida deles, são os grandes responsáveis pela continuidade, a manutenção e depois até a ampliação do parque, né? Mas, então, a vida inteira eu tive esse contato e tive esse exemplo. E tive a oportunidade, quando ele foi vice-governador e eu era seu assistente, ele perguntou se onde que tinha áreas preservadas no Rio. Aí nós mostramos Grumari, ele tombou, é a única praia do Rio que não tem prédio, porque o Estado, na época, ele descobriu que era do Banco Bozano Simas, e ele descobriu que o Bozano Simas tinha dívida com o Banerjee, executou e tomou do Bozano Simas a praia de Grumari, que é a continuidade da Barra da Tijuca. E virou o paraíso dos surfistas e dos amantes, e é um lugar fantástico, maravilhoso. As pessoas vão no Rio de Janeiro e não conhecem Grumari. Grumari é a praia mais linda do Rio de Janeiro, muito mais bonita que Ipanema, Leblon, Copacabana. As pessoas têm que conhecer. A hora que ele deslumbrou, que ele viu aquilo, ele queria fazer um festival lá de 1 milhão de pessoas, Festival Mundial da Juventude, convocar a juventude da América Latina inteira para discutir seus problemas e sensibilizar elas. Infelizmente, não aconteceu. Eu falei que o sul do estado tinha. Eu ia muito para Paraty, para Trindade. Na época, era a grande referência nossa, era a Trindade, que é a última praia do estado do Rio, divisa com São Paulo. Depois é Ubatuba. E ele ficou enlouquecido, pediu. Eu fui de carro, fotografando, com 2 amigos, filmando e outro fotografando, e levando para ele, falou, tem que preservar, tem que preservar. E fez uma preservação. Na época não existia o meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente. Existia a Secretaria Especial de Meio Ambiente, que era ligada à Presidência da República. Eu tentei sensibilizar na época o secretário, ele não quis, não deu bola. E Darcy era secretário de Cultura. E não existia sequer a APA, essa legislação de área de proteção ambiental. Ele falou assim, não, então nós vamos tombar. E aí o IFAM fez uma campanha radical contra a gente, contra o tombamento, tentando até ironizar. E por acaso, pesquisando, eu achei uma carta da criação do aterro do Flamengo, quando no aterro, que são 120 hectares dentro da área urbana do Rio de Janeiro, foi criado, ele já foi criado e tombado, certo? E Mário de Andrade que fez a defesa do tombamento paisagístico. Eu esfreguei isso na cara, que é o grande referência do IFAM Nacional na época, nós vivíamos em plena ditadura, isso em 83, e aqui como é que não tem? O que, é que vocês estão falando contra Mário de Andrade? Que era quem mais batia na gente, eram os paulistas, né? Aí eles ficaram assim, Darcy não queria saber de nada, tombou 100 quilômetros contínuos de praia, incluindo toda a Ilha Grande. Então, de Itaguaí até Paraty, pegou a orla inteira e fez o tombamento.
e a Serra do Mar, 100 quilômetros contínuos de serra, beirando o rio como área divisória, a Serra do Mar, e com 13 aldeias de caiçaras, né? Das populações que viviam lá de pesca nessa região. E a justificativa que nós demos, que eles fizeram tombamento de mangue, e eles gritaram: o que é que mangue tem a ver de cultura? Aí eu defendi que só existe peixe se tiver mangue. Se não tiver peixe, não tem a cultura caiçara. Então nós ampliamos, colocamos uma área do entorno, todos os manguezais e até a serra. E fizemos um tombamento de 100 quilômetros contínuo, que foi o maior da história, um negócio revolucionário, graças à ousadia de Darcy. Tem outra coisa que faz parte da sua biografia e que vem permeando a sua história, que é um olhar muito focado na educação, na cultura. Sempre teve essa preocupação. Tem até, quando foi presidente da Fundação Darcy Ribeiro, várias obras publicadas, valorizando a bibliografia brasileira. Como é que você percebe hoje esse momento, pai? Como é que a cultura pode se deslanchar a partir desse movimento que a gente tem uma internet completamente aberta? A gente está aqui fazendo uma live, você está num lugar do mundo, eu estou em outro lugar, e isso possibilita várias construções. A cultura nossa é multifacetada, como te Darcy explicou muito bem, esse povo brasileiro todo misturado, mestiço, um pouco de cada coisa. Como que essa comunicação, que também fez parte da sua história, né? Foi presidente de redes de TV educativa, construiu projetos junto a ministérios. Como é que você vê esse futuro da educação com toda essa abertura que a gente tem na internet? Vantajoso? Como é que você acha que os livros vão ficar perdidos em algum momento? Como é que você está enxergando esse cenário de possibilidade de todo mundo ser uma voz e ter uma mensagem por aqui? Qualquer pessoa que quiser tem um celular, pode ser um formador de opinião. Você vê isso de maneira positiva? Sim, mas o que nós temos que estar atento é da quantidade de informação, do massacre dessa quantidade e não da qualidade. Não adianta ter informação e não ter reflexão. Não ter um debate sério a respeito disso. Nós estamos tendo acesso a isso, mas nunca tivemos governos tão totalitários hoje, em período recente, né? E a tendência é que esses governos, essa onda fascista, venha. Porque mesmo com essa crise do neoliberalismo, desse sistema econômico que nós estamos vivendo, o capitalismo não tem dificuldade nenhuma de se adaptar a regime totalitário. Haja vista a própria a China, que já é hoje a maior potência do planeta, é a que mais produz, é a que mais exporta, é a que mais importa, é o principal parceiro comercial do Brasil e etc. Estados Unidos já está em um declínio acentuado. A China já é a grande potência. E o quê? É um governo autoritário. A mesma coisa, apesar desse delay de forma democrática, o perfil do nosso presidente é um perfil autoritário, de formação militar, né? Os outros países da região, a Europa também teve um surto grande de ida para a extrema-direita. Agora, a questão fundamental que nós temos que nos bater é que esse modelo de desenvolvimento econômico é inviável, é suicida. Nós não podemos mais colocar como prioridade o consumismo e uma cultura individualista. Isso é suicídio, né? Tem artigos, inclusive, eu li esses dias um cara de Harvard, falando que pegaram e contrataram ele para uma consultoria, os super ricos, e para ver o que era o futuro da humanidade. Que eles têm bilhões, o que eles vão fazer com esses trilhões de dólares, de euros que ele tem, porque eles têm certeza da inviabilidade do planeta Terra, da raça humana, que hecatombes vão acontecer cada vez mais. Né? Já sabe que existe possibilidade, inclusive, essa semana eu li, o cara colocando já viagem para Marte. Em menos de 10 anos, nós vamos ter viagem para Marte. Então, vai ter laboratórios, vocês, meus filhos, vão poder, se tiver dinheiro, vão poder morar lá, ou fazer a visita e lá. Mas quantos nós vamos levar para lá? Desses 7 bilhões, 8 bilhões, talvez, poderemos chegar até 10 bilhões, poderão ir para lá. Então, bilhões vão desaparecer. Essa crise de pandemia é uma primeira para alertar. Outras virão. Tá certo? As pessoas estão escondendo a gravidade desse momento. As estatísticas são todas furadas. Vocês vão ver que no final
dessa semana, nós vamos bater aí mais de 5 mil mortos. Então, começou com 200, vai lá, agora já passou para 200 diário, vai passar para 500, vai para 1.000. E ela está demorando, porque ela começou na classe mais privilegiada, nos ricos que viajavam, que trouxeram para cá, porque ela não surgiu aqui. Né? E agora que ela vai começar a chegar na ponta, na periferia, nas favelas, nas grandes regiões metropolitanas, e vão ser milhares de mortes. Tem gente fazendo, gente altamente gabaritada, acreditando que no mínimo vão morrer, se tudo der certo, aí que vão ser 200 mil pessoas mortas no país. Tem nego que está falando que é no mínimo 10 vezes mais isso, que nós vamos bater 2 milhões de pessoas. E a tendência da reinfecção é real, é muito provável que ela venha. Então, essa pandemia vai durar anos pela frente. Certo? Outros vírus que vão se modificar virão. Hoje eu estava vendo as fotos das cataratas de Iguaçu seca, um negócio terrível. Certo? O que vai acontecer com a Amazônia? Essa máquina capitalista de exploração, certo? As pessoas, os grandes capitalistas, não acreditam que você possa desarmá-la mais, que ela já tem 30% do planeta que já está deteriorado e que não recupera sozinho, a não ser com a ação humana, que nós temos que intervir nessas áreas degradadas, porque a natureza não vai dar conta disso. A natureza é um sistema vivo, ela vai responder essas agressões, já está respondendo e vai responder cada vez mais forte. Certo? Agora, tem muita gente falando isso, mas isso não entrou na cabeça das pessoas. E a única solução que nós temos, certo? É mudar radicalmente o modelo de educação. É um absurdo o que Darcy sempre denunciava, que o problema da educação não é a crise na educação, é um projeto de educação. A classe dominante brasileira, junto com os políticos, não querem que a educação de qualidade no país, porque vão tirar privilégios deles. Não deixam ter. Imagina um país que desenvolve a tecnologia, certo? Para puxar petróleo, um país do mundo que tinha essa tecnologia a 7 mil metros de profundidade no mar, que cria a Embraer, a segunda empresa que era, né, e pública, a segunda empresa do mundo de aviação e de armamentos bélicos, que agora pressionaram o governo e tomaram do governo, tudo fruto da inteligência brasileira, inclusive dos militares, né? Não consegue copiar uma escola que funciona no mundo inteiro. Nós temos que ter escola igual. Olha o absurdo. A escola do Paraguai, os índices de alfabetização e de qualidade é o dobro do Brasil. A do Paraguai, a do Chile nem se fala. Como é que nós não conseguimos copiar um modelo de escola igual o Vietnã, Singapura, Finlândia, Japão, Alemanha, etc., para o mundo inteiro? Né? E, ao contrário, a doença é tão grande que cresce assim, piora a escola do ensino público e só quem cresce é o ensino privado. É uma loucura, é um suicídio. Nós temos que ter escola de alto nível e as AAA, quem puder pagar uma fortuna, que vai. 98% da população tem que estudar escola pública. E essa escola tem que ser alicerçada numa filosofia nova. Basicamente, ensinar a criança, desde o primeiro dia, do primeiro período, ela entrando na escola com 2 anos ou 3 anos, ensinar o que é certo, o que é errado. E toda essa geração, ninguém que está nascendo agora, ficar sem ter possibilidade de ter essa escola e ser criado essa nova ética, que é o bem para todos. O que é o desenvolvimento que vai beneficiar a maioria da população? Hoje nós já temos tecnologia para produzir alimentos que dê para alimentar o mundo inteiro. Nós temos espaço para dividir e organizarmos no mundo inteiro, no planeta, que tenha qualidade de vida para todo mundo. Nós temos tecnologia para trabalharmos poucos, para comunicar muito com o outro e aproveitar a vida. Nada disso interessa ao sistema capitalista, esse modo de produção que nós estamos vivendo hoje. Então, tem que ter uma mudança radical no modo de produção. O máximo agora com a tecnologia a fraternidade, a solidariedade,
entre os homens, que é a coisa fundamental. E isso só dá com educação de qualidade, com os bons professores, bem remunerados, com infraestrutura, acesso à tecnologia. Tudo isso nós temos e temos dinheiro para fazer isso e não fazemos. A estrutura está toda podre. E só agora, com a crise dessa, que nós podemos mudar essas diretrizes estruturalmente. O meu medo é que ninguém está discutindo a possibilidade de se vai mudar o Estado brasileiro. Ninguém está falando se vai mudar o legislativo, o judiciário, que é o poder mais corrupto do país, porque é o único que não é fiscalizado, é o que tem mais privilégio, que interesses vitalícios. Né? Ou quando um juiz é pego roubando, e são milhares no Brasil que são pegos roubando, aposenta ele imediatamente no topo da carreira. E ninguém acha normal isso. Os valores estão invertidos. E é o momento de a gente discutir profundamente isso e mudar. Montar um modelo de desenvolvimento que favoreça a todos. Agora, a mudança cultural só vem lá do berço, lá do... Não interessa se a mãe é analfabeta, semi-analfabeta, se não tem comida na casa, se não tem uma mesa para o menino estudar, se não tem computador. O Estado tem que dar isso, e isso é barato. É o investimento mais importante. Agora ele fala, vão acabar, e começa a sonhar que vai eleger Salvador da Pátria, um cara incorruptível. Que é o caso nosso que nós passamos agora. O único jeito de diminuir corrupção, o único jeito é dar educação de qualidade para todo mundo que nasceu dentro da geração inteira. E você investir 20 anos continuamente, porque os velhos de 40, 50, 60 anos vão morrer. São árvores que já estão tortas, que não vão consertar, que a cultura é de jeitinho e etc. E que vão embora. Não tem que investir nessas pessoas mais. Agora, deixar o menino que está no coxo com 2 anos, 3 anos, sem escola de qualidade, sem ter acesso ao computador, sem ter um professor estimulado a ele, e que tenha a noção do certo e errado desde o primeiro dia de aula. E o que é mais importante, que nós não fizemos, só 3 momentos em 500 anos da história do Brasil, foi feito um projeto de nação, projeto nacional. Não interessa quem vai nos representar, quem vai ser o presidente, governador, o prefeito. Isso aqui que está definido, que é bom para todo mundo, que é fundamental, que é desenvolver as nossas potencialidades em favor da maioria do povo brasileiro, certo? E ter esse projeto nacional e desenvolver ele em benefício de todos. Eu acredito que, em função disso tudo que você fala, quando eu fico vendo, assim, amplificar esse acesso, já que a internet está aí. É claro que as pessoas não têm a internet da mesma qualidade, é muito difícil, tem gente que não tem nem o celular, nem o computador, nem nada. Mas eu acho que abre uma nova possibilidade de, pelo menos, essa discussão, porque as pessoas estão cada vez mais dentro de casa, mais introspectivas nesse período, e não tem como não pensar. Tornamos todos iguais, né? Sujeitos à mesma lei nesse momento, apesar dessa tragédia que está aí anunciada, horrorosa. Agora a gente como é que faz agora? Que passo que eu posso dar? Aí tem informação de todo tipo, mas as pessoas precisam mesmo passar pela conscientização. E é do pequeno. Eu vejo as crianças, e aí eu te pergunto, como é que você imagina, papai, essa coisa do legado? Você tem filho aí, eu aí de 40, tem uns pequenininhos lá de 2 anos. Como é que você sente? Porque tem a consciência de sempre estar tentando melhorar o mundo, é assim que eu te enxergo? Alguém que está sempre lutando, e guerreiro, herói, forte, e dando murro em ponto de faca, como diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Acho que já colhemos muito. Mas como é que fica a sensação dessas crianças, né? Tão pequenas, com acesso a tanta coisa? Como é que se administra aquele mais primitivo do contato em família, que agora foi obrigado a ter, né? Tá todo mundo, de uma certa forma, convivendo. A gente está sendo lapidado de alguma forma. Você não acha, não, pai? O ruim de ser servidor público, eu fui preparado desde pequeno para ser servidor público. Eu nunca pensei em ser empresário, para iniciativa privada. Nada. Eu tinha que ajudar, e eu tive todos os privilégios, nasci, o pai e a mãe que eu tive, oportunidade de conviver com os homens mais brilhantes do Brasil dos últimos 50 anos, vários deles, e o tempo todo eu me sentindo obrigado a retribuir. Quer dizer, comecei a trabalhar em 83, então vai para 37 anos,
de serviço público. O ruim do servidor público comprometido é que, e eu acho que também os empresários são piores ainda, é o pouco tempo que nós ficamos com nossos filhos. Né? Talvez de outras formas, os outros acabam falando e sendo referência o pouco tempo que a gente está junto. Então, eu não fui um bom pai. Eu tenho consciência disso, não fui. Porque eu fiquei muito pouco tempo junto à minha família e meus filhos. E nunca contei isso publicamente para ninguém. Uma das maiores vergonhas que eu tive na minha vida foi no Quarup do professor Darcy. E nós estávamos organizando o Xingu, na aldeia Olapiti, o Quarup, que foi o segundo homem branco homenageado numa manifestação cultural tão importante. Quarup é a manifestação cultural mais importante e mais antiga do país. Tem gente que fala que tem até resquício de 6.000 anos atrás. E ela se manteve, só existe dentro do Parque de Xingu, e eles abriram, são só homenageados os grandes líderes. E eles abriram exceção para o irmão Vilas Boas e depois Darcy. E na organização, um dia lá, pouco antes de acontecer a cerimônia fúnebre em homenagem a Darcy, o Aritana me chamou e falou: Paulo, vem cá. Eu fui na casa dele, quero conversar com você. Eu falei: pois não, cara, Aritana. Ele falou assim: me responde a questão, por que o homem branco mente? Eu falei: é cultural. Não são todos os homens brancos que mentem, não, Aritana? Não, todos que eu tenho procurado, presidentes que já vieram aqui, ministros, secretários, políticos, prometem e não cumprem. Homem branco mente. E eu virei e falei: tem mentira, que são mentiras quase culturais, que a mulher liga para você falando que está te esperando, você fala: peraí, estou resolvendo um problema, e senta meia hora ali para tomar uma cerveja com os amigos. As pequenas mentiras cotidianas que todos nós mentimos, né? Tentei explicar para ele, ele não entendeu. Para que mentir? Qual a vantagem de mentir? Aí eu fiquei chocado, aí ele emendou a segunda pergunta: quantas horas por dia você convive com seus filhos? Eu parei, respirei, pensei um pouco e menti. Falei 2 horas por dia. Eu fui fazer as contas, na verdade, eu não ficava nem minutos. Eu ficava semanas sem contato com filhos, meses sem contato com filhos. E eu calei a boca, contei mais uma mentira, confirmando o que ele tinha acabado de falar. Ele falou que existe alguma coisa mais importante para um filho do que a convivência com o pai. Eu não aceito ficar menos que 12 horas por dia com meus filhos. Quem ensina ele a andar sou eu, quem ensina a falar sou eu. Eu quero ensinar ele a criar os filhos dele, quero ensinar a caçar, pescar, ser autônomo, agricultura, remédios que tem aqui no mato, o que é para ajudar a curar as doenças dele, a receber os outros. Tem algum professor melhor do que o pai? Tem alguém que ama mais os filhos do que o pai? Eu calei a boca, fiquei envergonhado e talvez seja a lição maior que eu levei na minha vida e a vergonha que eu passei. E então nós temos que estruturar a sociedade diferente. Nós temos que valorizar a família, mas não a nossa família, a grande família, a nação, essa terra prodigiosa, esse povo maravilhoso, e que terem as mesmas oportunidades. Ninguém está querendo que todos sejam iguais. Ninguém está querendo ditadura que vai impor e cortar a individualidade.
mas dá oportunidade de todos se desenvolverem. Os exemplos estão na cara da gente todo dia. Olha para a natureza, tem a árvore, uma totalmente diferente da outra, uma dá flor, a outra cresce esbelta, a outra cresce torta, certo? Todas misturadas e se respeitando e convivendo. A natureza está dando exemplo, dando receita para a gente todos os dias. E nós não refletimos, nós não aprendemos, nós esquecemos que nós somos bichos e fazemos parte desse ecossistema, né? Então, eu acho difícil, porque a mudança tem que ser radical. E não sei se a desgraça não for muito grande, se nós vamos conseguir realizá-la agora. Infelizmente, isso vai ficar para a geração dos meus filhos. Outra provocação que a vida inteira Darcy me fez era se eu entregar para meus filhos um país melhor do que eu recebi dos meus pais. Eu tinha certeza que ia. Ele me perguntava, eu comecei a conviver com ele em 80, e nós estávamos na luta contra a ditadura, depois derrubamos a ditadura, e veio a democracia, que nós poderíamos fazer tudo, que ia ser tudo diferente, e que não ia aceitar mais imposição de ninguém, nem ditadura, nem nada, que nós poderíamos construir um país maravilhoso, com esse povo maravilhoso. E hoje eu não sei se eu vou entregar um país melhor para os meus filhos, mesmo com toda a tecnologia que nós temos à disposição. Mas pelo menos temos o seu exemplo. Eu vou contra esse, né? Sei lá se a quantidade de horas talvez tivesse feito diferença em algum tipo. Posso falar por mim, nós somos 7, né? Eu só posso falar por mim. Mas o discurso, na minha opinião, no que eu tenho estudado e entendido de desenvolvimento pessoal e de educação de pessoas em qualquer área, o discurso até educa, mas assim, o que arrasta e o que edifica e o que fica na mente da gente depois é o exemplo. E você sempre foi um exemplo disso que você prega sempre, de alguém que tem um olhar para aquele mais vulnerável. E eu entendo que é preciso que a gente tenha no mundo pessoas que também pensem assim. Talvez falte algo, mas até onde que não sobra outras coisas também, exemplos gloriosos, maravilhosos. Quantas oportunidades o mundo não tem de ter alguém como você vivendo e pensando ele com essa ebulição da mente aí, de criar novas coisas, novas políticas e novos hábitos nas comunidades. Pois é, Maria, mas a máquina avassaladora de informação, da manipulação, hoje, mesmo a internet, tira até sua temperatura, você ficar com o celular, onde é que você anda, onde é que você compra, o que é que você faz, qual é o seu perfil. A pessoa tem mais informação do que o próprio você, porque só a própria mulher que você vive com ela, porque os próprios filhos, o perfil, quem é, prever suas reações, condicionar suas reações. Tem muito problema, né, com relação à individualidade, nesse sentido de não ser controlada, porque hoje nós estamos basicamente controlados. As últimas eleições, o negócio do fake news e o que está acontecendo de fake news nessa pandemia é incrível. A quantidade ainda, 30% da população ainda está querendo que abra os comércios, que volte desconsiderando. Você vai ver, infelizmente, que vai dobrar agora de 200, vai para 400, depois vai para 600, 800 mortes dia no Brasil. Vai ser terrível. E nós não conseguimos comunicar isso. A Organização Mundial saiu falando isso. Todos os presidentes dos principais países do mundo falando isso. Todos os intelectuais, a Fiocruz, todos os laboratórios, todo mundo, a ciência inteira falando isso. E 30% da população brasileira acha que isso é manipulação política, que foi um vírus produzido na China, que é vírus comunista, né? Essa loucura toda. É difícil, por exemplo, de a gente massificar a ideia de Darcy, de Paulo Freire, de Anísio Teixeira, certo? Dos grandes pensadores brasileiros que poucos conhecem, né? De Mário de Andrade, que é a cultura, né? A resistência que tem, porque a quantidade de informação jogada e a dúvida, e muita gente, depois que não tem meia hora por dia de se isolar e de parar, pensar, meditar, seria um grande barato, todas as escolas deviam
ter isso para a escola pública, para refletir. Nós não temos 20 minutos para nós durante o dia. Então, a massa da população está toda manipulada. Quem sustenta os meios de comunicação, inclusive a internet, é o setor financeiro, que é o setor parasitário, que não produz riqueza nenhuma. Imagina a loucura que é o Brasil. Tem 6 pessoas no Brasil, 6, que são donos dos 3 bancos mais importantes do país, que têm mais renda do que 110 milhões de brasileiros. Você acha que 6 pessoas trabalharam honestamente para acumular essa riqueza? Difícil. Essa riqueza é justa? 6 pessoas, 6 CPFs, tem mais renda do que 110 milhões de pessoas. Essas questões têm que ser colocadas e nunca é discutida. Raramente você ouve essa discussão. Talvez porque falta educação, né, na parte da base, que é quem poderia, talvez, se educar, se informar, conseguir agir. Mas se a gente pensa na pirâmide de Maslow, esse desequilíbrio horroroso financeiro que as pessoas, a maioria não tem a sobrevivência básica aqui embaixo, como que vai ter potencial de ação? Tá difícil. Pois é. Então, a única coisa que muda é a cultura mudar. A cultura, para mudar, apesar da cultura ser muito mais ampla que a educação é um instrumento, uma manifestação da cultura. É a cultura letrada, tecnificada, que você vai colocar instrumentos na mão da pessoa para desenvolver a cultura. A cultura é muito mais ampla, mais importante que a educação. A educação é um ângulo da cultura. Mas se você não tiver essa massa toda e essa escola de qualidade para todo mundo durante 20, 25 anos consecutivos, nós não vamos mudar essa cultura e vamos continuar manipulados e vivendo precariamente e em benefício de poucos. Vou te fazer uma pergunta que me foi feita há uns 15 dias atrás. Qual é o seu legado, pai? Qual é o legado que você já plantou no mundo? Se alguém pedisse para você se descrever, qual é o legado do Paulo Ribeiro hoje? Eu acabei atuando mais na área ambiental. Coloquei aqui, por exemplo, eu fico muito satisfeito do trabalho de preservação com Darcy, dos 100 quilômetros de preservação de praia, com 13 aldeias de Caiçara, a Ilha Grande, que está preservada 100% hoje, foi por causa desse trabalho, que é muito importante. Os parques que eu ajudei a criar e que nós mobilizamos a sociedade para criar. Ecocrédito, que é a primeira lei pública, né, do mundo de pagar por serviços ambientais. Quem preservar sua propriedade rural, receber, o Estado tem que pagar. As pessoas não têm noção disso, não. Imagina um produtor rural que tem um rio que passa dentro da terra dele, que é as terras mais férteis, que são nas beiras, as matas ciliares, ele não pode tocar por legislação por aí. 20% da área dele não pode produzir, porque tem que ser a reserva legal, chamada reserva legal, que ele não pode produzir. Ele tem que cercar, ele tem que ter um homem para olhar lá, para fiscalizar, para o gado não entrar, para negro não invadir, etc. Tudo tem custo. Para a nossa sobrevivência e para o desenvolvimento. Não existe nenhuma forma de desenvolvimento no mundo que prescinda de água. Certo? Ele cuida de graça e entrega para a concessionária que não paga nada, que é o caso da Copasa no Parque da Lapa Grande, em Montes Claros. Né? O rio é uma estrada natural e que transporta a coisa mais importante. Eu só estou dando um exemplo. E ninguém paga nada ao produtor por isso. Não existe a manutenção da estrada de asfalto. Você não pode calcular quanto é que custa a manutenção de uma estrada de asfalto que a população paga o DPVAT, paga os pedágios. Então tem que pagar quem preserva e que faz o bem para a humanidade toda. O rio é importante para o município, para o Estado, para a União e para o planeta. As florestas, da mesma forma. Alguém comprou e está preservando a floresta e a biodiversidade toda, tem que ser pago. Aí nós criamos o ecocrédito, uma briga sensacional, uma discussão acalorada e apaixonada com João Balá, e aí nós tivemos a ideia de criar o ecocrédito. Também não vê. Então, a coisa que eu acho que vai ficar também. E o memorial
que eu ajudei a fazer em Brasília. E tem outras obras em andamento que eu não quero adiantar, não, que eu espero ainda concretizar, ainda deixar em forma, pelo menos, irreversível ainda esse ano. Uma delas, que muita gente já sabe, é a capela que Oscar Niemeyer fez um projeto para Montes Claros, para homenagear a Darcy, um projeto que o papai pediu, e ele fez de graça, e que nós estamos querendo ainda fazer ainda dentro do governo de Humberto Soto. Esse ano, pelo menos, dá início, que é uma obra modesta, singela, mas cheia de significado, que nós estamos ainda com esperança de conseguir realizá-la ainda esse ano, pelo menos iniciar as obras, porque os recursos não são empecilho para a realização dela. Uma última pergunta, que a gente tem mais 8 minutos de live, que o Instagram daqui a pouco nos desliga. A história da comunicação, pai, você que lidou com tanta gente, Rede Minas, TVE, o que diferencia um bom comunicador? O que precisa ter de característica uma pessoa que resolva agora? Eu quero fazer a minha parte nessa educação do mundo, eu vou compartilhar tudo que eu sei até aqui, que eu aprendi na minha jornada, vou amplificar o poder da minha mensagem. O que precisa um bom comunicador ter? Isso se constrói, é exercício, técnica? Você acha que tem muito de dom, de talento? Como é que você avalia essa questão da comunicação? Lógico que a técnica se desenvolve e melhora, claro, sem dúvida nenhuma. Mas tem gente que é mais talentosa do que a outra para comunicar, né? Tem uma questão de carisma também, que muita gente tem. Mas o que eu acho é a sinceridade, né? Que você, através dela, você ganha credibilidade. Eu acho, inclusive, uma coisa rara, que só agora, e a Globo faz isso muito timidamente, eu briguei muito na TV Minas e depois na TVE, errar não tem problema de errar. Peça desculpa. Desculpa, eu errei. Eu estou vindo aqui para corrigir. O que você ganha com a credibilidade, você traz o cara para cá, do lado seu aqui, sentar aqui do lado. Vem cá, ó, aprendi. Obrigado. Aprendi. Você não tem problema de errar. O problema é omissão. E a justificativa do erro é do outro. Sempre você tem a justificativa do outro. Enquanto você não aprender com seus erros, você não vai evoluir. E a comunicação, o olho. Darcy falava um negócio interessante. O povo analfabeto, semi-analfabeto, por exemplo, quando o Brizola ia para a televisão, e o povo acreditava. O povo tem um senso, ele falava que era uma teia. Assim, que ele olha para a cara e acredita ou não acredita. Ele põe um pé atrás, assim, ou não. Né? Então, do outro lado, tem que acreditar no que você está falando. Porque se não acreditar, não adianta. Essa informação não entra. Né? É a coisa básica, por exemplo, de comunicação, que tem muita gente ainda que não percebeu. O cara tá dando entrevista de olhos escuros. Nada que ele está falando vai gerar credibilidade. Não conecta. Pessoas não conecta. Isso é básico em comunicação. Se você não olhar o olho, certo? As pessoas, consciente e inconscientemente, vai no olho e olha e fala assim, eu acredito ou eu não acredito. E se ela desconfiar, ela joga tudo que você está falando lá para o HD, lá e deixa de reserva lá. Certo? Se vai acreditar ou se não vai. Então, tem uma coisa meio inexplicável, estou falando do período da massa, da grande massa, que ele sabe discernir. Lógico que tem gente que consegue tapear, certo? As exceções conseguem tapear a grande massa. Mas eu acho que é a postura, certo? De você querer transmitir diretamente o que você acha. Menos pompa, menos teatral. E a simplicidade e direta, o seu conhecimento, o que você acredita, certo? Passar. E se estiver errado, alguém te corrigir, agradecer, aprender com ele, e aí você vai dar um salto de qualidade. Falou tudo, é o que eu defendo, é naturalidade, simplicidade. A comunicação perfeita é aquela que é entendida por uma pessoa muito inteligente e por uma criança de 10 anos. Então a gente precisa aprender a simplificar, que às vezes as pessoas, né, os doutores, advogados costumam querer falar uma linguagem mais rebuscada, não vai adiantar nada, porque se a pessoa não te entende, ela desconecta, né, pai? Ela não ouve a sequência do seu pensamento. Essa continuidade.
Uma mensagem. Ó, pai, eu lembrei agora do maravilhoso do Ziraldo, que eu fui fazer uma entrevista com ele e no final eu falei para ele assim: agora eu queria que você deixasse uma palavra, algo para as pessoas que te ouviram até aqui, pessoas que já te conhecem, pessoas que não te conhecem, se você pudesse deixar um recado. Aí ele falou assim: você é demais. É a primeira repórter que me pergunta para eu falar a mensagem final sem usar a palavra mensagem e sem usar a palavra final. Então, assim, o que vamos deixar de resultado se a gente fosse espremer os últimos 4 minutos que a gente tem aí, se você pudesse pensar algo que você quer deixar gravado, porque essa live vai ficar disponível por 24 horas, então algo que você queira imortalizar nesse momento. Eu gostaria de... até um texto bíblico, eu nunca fui militante religioso, mas amai-vos uns aos outros. Não tem saídas sem o amor. O amor fraternal entre todos, desejar o bem de um para o outro. Nós dependemos dos outros. Ninguém é feliz sozinho. Não existe individualidade e egoísmo que traga felicidade pessoal para ninguém. Então, desenvolver a fraternidade, a solidariedade, pensarmos no bem comum para todos, o que é bom, o que é certo, certo? E que nós, em cima disso, entendemos que nós fazemos parte, nós somos um microscópio e que fazemos parte de um mundo muito maior. Né? Nós somos um bicho, uma única espécie existente em um planeta, dos todos que existem, e que nós temos que viver em harmonia entre nós, seres humanos, e com a natureza. Existem todas as possibilidades de a gente realizar isso. Basta nós querermos. E você pode, eu posso, espero dar a mão a cada um de vocês e construir essa alternativa nova, não só para nós, mas para a humanidade. Então, eu vou deixar a minha frase, que é bem parecida com o que você disse, que eu aprendi com o meu guru indiano, Satya Sai Baba. Ame a todos e sirva a todos. Mais do que amar, é muito importante que a gente sirva. Cada um com seu dom, com seu talento, é bíblico também. Não deixe ele enterrado, não. Se você está aí travado por algum motivo na vida, na sua comunicação, no seu trabalho, insatisfeito com a sua carreira, eu defendo que a gente precisa de uma coisa e todas as outras derivam dela. Ser feliz e fazer o que ama, com paixão. E levar isso para o mundo para que mais pessoas sejam contaminadas com essa energia de positividade e da sua crença de que é possível construir um mundo diferente. Eu tenho fé, pai, que a gente está construindo um mundo diferente, que o José, o Miguel, a Flor vão ter essa possibilidade de aprenderem com a gente o que a gente já construiu até aqui e de mais do que isso, de se reinventarem e de melhorarem esse mundo. E eu quero ter muito orgulho da história que eles vão construir. Tenho certeza disso. Um beijo no seu coração. Eu te amo mais do que tudo nesse mundo. Estou muito feliz de ter dividido essa tela com você. Dá um beijo e um cheiro no Deco para mim. Muito obrigado. Boa noite. Te amo.